Oi pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Estou com saudade. Olha só, nós vamos começar a trabalhar o caderno do aluno que vocês têm aí na sua casa, caderno do aluno no primeiro bimestre, tá bom? Quem não tiver esse caderno, não tem problema, eu vou anexar ele aqui em anexos na atividade 3, que a gente vai lançar, que está relacionado com essa aula, que eu vou chamar de aula 1, situação de aprendizagem 1. Nós vamos trabalhar a temática de matéria e energia ainda, e vamos falar sobre as transformações físicas de estados físicos da matéria. Bom, para começar a conversa, a gente precisa lembrar do que é um átomo, porque, afinal de contas, tudo que é matéria é composto por átomos. Eles que dão para a matéria a característica de massa e fazem a matéria ocupar espaço, ou seja, ter volume. Então, vamos lá. O que é um átomo? Nós vamos ver aqui um videozinho no YouTube mostrando o que é um átomo, tá bom? Vamos lá. Pode identificar uma coisa muito pequena, a menor que vocês possam imaginar. Uma formiga. Hoje vamos falar de uma coisa muito menor ainda. Uma coisa que nem sequer dá para ver em um microscópio comum. Os átomos. Átomos? Toda a matéria que nos rodeia, viva ou não viva, absolutamente tudo é composto de átomos. E o que são? Partículas. Foram chamados átomos porque durante muito tempo se pensou que os átomos eram a menor coisa que existia e que não podiam ser divididos. Mas no século XX descobriram que os átomos são formados por partículas ainda menores. E que partículas formam um átomo? Os átomos são formados por um núcleo e por partículas que estão o tempo todo em volta dele, que se chamam elétrons. Dentro do núcleo, cada átomo tem um número de outras partículas chamadas prótons e nêutrons. E por que essas partículas se mantêm unidas e não se separam? Porque tem muita energia ali. E os átomos são todos iguais? Não. Existem átomos com mais e com menos elétrons, prótons e nêutrons. E todos eles são muito diferentes entre si. Para classificar e estudar todos os átomos conhecidos, eles foram agrupados numa tabela que se conhece como a tabela periódica dos elementos. Ali vocês vão encontrar desde átomos muito conhecidos como o oxigênio ou o hidrogênio, até outros com nomes tão estranhos como praseodímio ou tungstênio. E o que significam os números e as cores que tem na tabela? O número é a quantidade de prótons que tem no núcleo de cada átomo e se chama número atômico. As cores indicam que alguns átomos podem ser agrupados por certas características e por suas propriedades. Estes grupos têm nomes diferentes: metais, não metais, metalóides e gases nobres. Certas características. Só dando uma pausa aqui, pessoal. Só para relembrar, os átomos, eles têm cargas elétricas. Então, no seu núcleo, a gente tem as cargas elétricas prótons, que são as cargas elétricas positivas. E fora do núcleo, nós temos as cargas elétricas negativas, que são os elétrons. No núcleo também existem cargas neutras, que são chamadas de nêutrons, tá bom? Mas toda vez que a gente quiser saber o número atômico, ou seja, a quantidade de cargas positivas de um átomo, nós precisamos olhar para o seu núcleo e olhar para suas cargas positivas. É através deste número de cargas positivas que a tabela periódica ela foi organizada. Olha só, 1, 3, 11. Esses números indicam as quantidades de cargas positivas que cada átomo tem no seu núcleozinho, tá certo? Então, carga positiva, próton, carga positiva, número atômico. Esse número atômico também pode ser representado pelo símbolo Z, tá bom? Continuando aqui, então. Características e por suas propriedades. Estes grupos têm nomes diferentes: metais, não metais, metalóides e gases nobres.
Tá lendo, mãe? Uma matéria sobre a construção de um novo submarino nuclear. É incrível. Diz que pode ficar até debaixo d'água por 1 ano, sem necessidade de carregar combustível. É que é um submarino atômico. Então o combustível não é a base de petróleo, e sim de materiais especiais como o urânio. A energia atômica permite extrair muita energia. Por isso é que os... Tá vendo esse número 92 aqui do símbolo U, que é o urânio, o elemento químico urânio? Isso quer dizer que o urânio tem 92 prótons, ou seja, cargas positivas no seu núcleo. É muita energia. E este elemento também é o elemento, o último elemento químico que foi encontrado no espaço, né? Porque afinal de contas, todos os elementos químicos vieram lá do espaço, da formação das nossas estrelas, certo? A partir do número 92, lá na tabela periódica, 93, 94, 95, são todos elementos que o homem criou aqui na Terra, ou seja, criou em laboratório, acrescentando mais cargas positivas no núcleo dos átomos, através de reações nucleares que são feitas em aceleradores de partícula e também em usinas nucleares. O submarino pode navegar muito tempo, sem necessidade de carregar mais combustível. Ei, inscreva-se! Então, quando ele fala ali que os submarinos podem navegar durante muito tempo sem necessidade de abastecer, parar no posto para colocar gasolina, até porque eles não são movidos a gasolina, eles são movidos a energia nuclear. Isso acontece porque a energia do núcleo é muito grande e lá dentro dos submarinos, num determinado lugar chamado reator, acontecem reações nucleares, onde os núcleos são explodidos. Eles explodem e liberam uma grande quantidade de energia nuclear, fazendo com que o submarino se mexa durante bastante tempo. Então, por enquanto, gente, a aula de hoje, ela tá baseada nisso, na ideia da gente conhecer como é que o átomo funciona, né? A gente já tinha conversado sobre isso na sala de aula, e aí, para fortalecer o nosso conhecimento dessa semana, eu vou gerar uma atividade que seria a atividade 3 a respeito deste pequeno vídeo, e eu vou fazer as seguintes perguntas: o que é o átomo, como a matéria, né, é formada, qual que é a relação dos átomos com a agitação das partículas da matéria e como que isso interfere nas mudanças de estado físico. Nós já havíamos visto isso, certo? Na sala de aula. Então, estado físico sólido, as partículas estão bem, os átomos estão bem próximos uns dos outros, dando a característica de dureza para este material. Se eu quiser transformar o estado físico de um sólido, basta eu afastar os seus átomos, dando energia, dando calor a ele. E quando isso acontece, os átomos se afastam. Eles vão se afastar um pouco. E como que eu vou visualizar isso? Através da característica física deste material. Então, eu não passo mais ter um sólido e sim um líquido. E se eu quiser transformar esse líquido fisicamente em um gás, basta eu afastar mais ainda os átomos que o formam, dando quantidades grandes de energia para ele, para este material que está em estado líquido. É o que acontece quando a gente aquece a água para fazer café da manhã aqui na nossa casa. A gente aquece a água e a água entra em ebulição, ou ela tem o seu processo de evaporação acelerado. Que seria isso? É quando a água líquida passa para o estado gasoso e ela é solta, né, no ambiente. Como nós vemos isso? Através daquelas bolinhas que se formam no líquido, tá bom? Escapam para a atmosfera. Bom, então a atividade 3 dessa semana será sobre este vídeo. Eu também vou fazer perguntas sobre tabela periódica, tá? E aí essas perguntas sobre tabela periódica que foi citado no vídeo, falando dos tipos de elementos químicos como metais, não metais, gases nobres, eu vou colocar outro videozinho para ajudar vocês a entenderem melhor sobre isso, tá bom? E também vou fazer perguntas sobre o estado físico da matéria. Vou passar também um outro videozinho a respeito disso para vocês, tá bom? Tudo isso vai constar num questionário online que vocês vão responder. Eu vou criar o questionário logo mais e vou lançar,
a respeito da atividade 3, que será entregue no dia 18/5, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a atividade dessa semana. Embora nos outros dias da semana que eu tenho aula com vocês, eu vou liberar mais vídeos sobre estados físicos da matéria, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.